Bom, nosso cenário de investimentos, todo mundo sabe que não é dos melhores aí no mundo nesse ano, e isso tem feito muito investidor, infelizmente, parar de investir. Em contrapartida, para quem está começando a investir e investindo para longo prazo, é um cenário assim perfeito, cara. Perfeito período de acumulação de bons ativos a bons preços. Por isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo 5 ações de dividendos que estão baratas, e pelo fato de estarem bem baratas e com fundamentos bem robustos, elas possuem um grande potencial para explodir de 2025 para frente, pode ser 2026, tudo mais. Até porque a gente está falando de renda variável, né? E por ser renda variável, como o próprio nome já diz, não existe certeza de nada, tudo varia. Mas apesar de não serem recomendação de compra, pode ter certeza que vale a pena você colocar essas 5 ações aí no seu radar para 2025. Então esse vídeo aqui, basicamente eu separei em 3 etapas, tá? Primeiro nós vamos falar por que essas ações elas estão baratas e caindo mesmo com os fundamentos bons. E depois eu preciso te explicar por que esses fundamentos são bons, por que eu estou alegando que esses fundamentos são bons, para que você entenda o porquê de cada uma dessas 5 ações estarem nessa lista. E depois a gente vai ver ainda, para fechar com chave de ouro esse vídeo, eu vou te mostrar o preço teto projetivo de cada uma dessas ações, beleza? Então é um vídeo valiosíssimo que vai te facilitar muito a vida, e a única coisa que eu realmente te peço em troca é um simples like, não te custa nada, e um comentário aí no vídeo dizendo se você tem alguma dessas ações na sua carteira, beleza? Já chega aproveitando também, aqui embaixo você encontra na descrição do vídeo um link para o nosso grupo gratuito de investidores lá no Facebook, caso você queira fazer parte. Agora vem comigo para minha tela. Aqui começamos com esse documento, esse relatório aqui do BTG, e olha só, os fundos de ações, a gente percebe que no ano, desde o finalzinho do ano passado, a gente percebe uma fuga de capital de ações, e aqui para baixo é a saída de grana dos investimentos em ações. Em contrapartida, a gente tem esse fluxo aqui, que é o fluxo de dinheiro sendo investido em renda fixa. Perceba que em 2023 a gente tinha a saída de grana da renda fixa. Por quê? Tá aqui para baixo, ó. Tá aqui para baixo você vê dezembro de 2023. Porque a gente veio de um ano muito forte em 2023 em renda variável, tava indo tudo muito bem, todo mundo tinha expectativa assim absurda para 2024, os planos eram muito bons, a gente esperava que a taxa Selic caísse, como vinha caindo, e aí virou o ano e tudo desandou, tudo simplesmente desandou. E aí a gente percebe que voltou a ter muito fluxo de investimentos em renda fixa. Olha aqui, o ano inteiro, praticamente o ano todo, só entrando dinheiro em renda fixa. Além disso, nós temos aqui o fluxo de capital estrangeiro, que tem um peso enorme, muito significante na nossa bolsa de valores. E a gente vê aqui que o fluxo de capital estrangeiro, na verdade, ele vinha aumentando ali em 2022, deu aquele boom gigante, período pós-pandemia. A gente teve uma saída muito grande em 2020 no período realmente de pandemia, né? Foi uma saída muito grande aqui, ó. E novamente aqui em 2024 tivemos uma saída muito forte, quase igual ao período de pandemia. Então veja que é um capital muito importante, capital estrangeiro, dentro da bolsa de valores, e sem esse capital, cara, é praticamente impossível que as empresas, mesmo sendo boas empresas, empresas robustas, com resultados crescentes e tudo mais, elas continuem crescendo suas ações. Uma coisa a gente deve distinguir: qual a diferença entre ações e qual a diferença entre as empresas? As empresas, elas continuam tocando normalmente, elas continuam crescendo, continuam se valorizando, continuam se desenvolvendo. Outra coisa são suas ações são aquele ticker que você vê sendo negociado em bolsa de valores. Então pode muito bem, que é exatamente isso que está acontecendo, ocorrer de uma empresa ela estar evoluindo, crescendo, e sua ação está caindo. É isso que a gente está vendo hoje, tá? E aqui a gente vê, ó, que no ano de 2024, tá vendo essa massa azul aqui para baixo, abaixo dessa linha? É simplesmente o fluxo de capital estrangeiro disparando da Bolsa Brasileira. Então saiu dinheiro demais aqui da Bolsa de Valores nas nossas ações, e isso inevitavelmente faz com que as cotações caiam. Além disso, eu trago também esse fluxo de investidores em 2024, desse documento, desse relatório que eu trago do Banco Inter. E olha só, além do capital estrangeiro, que é essa linhazinha aqui laranja em 2024, que só saiu grana, a gente também tem a fuga de capital institucional. Eles estão simplesmente tirando grana daqui também. Então isso faz muito, mas muito peso na bolsa de valores e fica praticamente impossível. Então aqui tá mostrado, tá comprovado para você por que a gente tem vários ativos, várias ações caindo, mesmo que com bons fundamentos, beleza? Passamos aqui então o primeiro ponto,
vamos para o nosso segundo ponto, que é realmente te mostrar por que eu estou afirmando que essas empresas que eu trago aqui, essas 5 ações, elas estão baratas e com bons fundamentos para estarem nessa lista. Então vem comigo. A primeira ação aqui é o Banco ABC, tá? Banco ABC Brasil, código ABCB4. Inclusive, preciso também te mostrar isso aqui, ó. Por que eu estou te trazendo aqui dessas 5 ações, 3 são ações bancárias. E aí eu quero te mostrar aqui no site da Genial Investimentos, por setores, tá? A relação preço-lucro de cada setor nos últimos 12 meses. A gente vê aqui que os setores à direita são os mais baratos, ó. E a gente percebe que o PL médio das empresas de banco estão aqui na casa de 5,7 vezes. Ou seja, estaríamos falando hoje das empresas mais baratas dentro do setor bancário, das empresas mais baratas de toda a bolsa de valores. Por isso que eu coloquei nessa nossa lista aqui 3 ações que são ações bancárias e 2 ações são bem interessantes também, são ações de dividendos que a gente já vai ver aí. Mas a primeira ação que a gente traz aqui é o Banco ABC. Banco ABC Brasil parece que está esquecido neste momento, está cotado em R$ 20,14, chegou a bater neste ano aqui mais de R$ 25, ó, quase R$ 25,50. Está com PL de 5,1 vezes e PVP de 0,77. Então estamos falando de um banco, uma small cap ainda, tem grande potencial de valorização, paga dividendos, dividend yield de 7,5% nos últimos 12 meses e está sendo negociado, mesmo sendo um banco privado, sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, coisa que é difícil de a gente ver. Para a forma do Graham, e a gente sabe que é perfeitamente aplicável isso aqui, principalmente para empresas do setor bancário, a gente vê que tem um potencial de rentabilidade de 138%. Seu preço justo seria de R$ 47, quase R$ 48. Quando a gente abre aqui o seu histórico de PL, a gente observa o quê? A gente observa que do período de 10 anos, ó, nos últimos 10 anos, hoje esse banco está sendo negociado no seu PL mínimo, ou seja, está no seu período mais barato dentro dos últimos 10 anos, mesmo considerando aí seus momentos mais lucrativos. E na relação PVP, preço-valor patrimonial, mesma coisa. O mínimo que tinha sido era de 0,83, e nesse momento está em 0,77. Além disso, estamos falando de um banco que tem um bom ROI acima dos 15%, empresa que nunca deu prejuízo em nenhum ano, paga dividendos todos os anos, teve uma baixa ali em 2020, período de pandemia, fora isso, paga bons dividendos todos os anos, e tem data de pagamento, normalmente, ó, comecinho do ano ali, janeiro, fevereiro, depois julho, no meio do ano de cada ano. Aqui a gente está falando de uma small cap ainda, valor de mercado de 4,93 bilhões de reais, então tem potencial ainda de crescimento. É um banco diferenciado dos demais porque não lida com o crédito de varejo, assim como os outros bancos. Pegando como exemplo o Banco do Brasil, é um banco diferente, é um banco que lida com empresas e principalmente empresas de médio e grande porte. E hoje, olhando aqui o lucro versus cotação, vamos tirar aqui a cotação e olha só como é que fica o lucro da empresa. Só a linha de lucro vem crescendo desde 2009, teve um períodozinho ali de queda, período de pandemia, 2019, 2020. Fora isso, cara, tirando esse período aqui, ó, o lucro vem subindo pra caramba e nesse momento o lucro continua subindo e a cotação a gente observa que tá caindo e caiu bastante, mostrando que tem esse spread aqui entre cotação e lucro, tendo assim esse grande potencial de valorização o Banco ABC. Já a nossa segunda empresa é a empresa elétrica, CEMIG, código CEMIG4, teve todo aquele burburinho de federalização lá no ano passado e tudo mais, e desde o ano passado isso vem se arrastando, agora parece que tá meio que esquecido, parece que jogaram uma pá de terra em cima e ninguém fala mais disso, e como eu falei, cara, e também aproveitei, fiz vídeo disso e tudo na época, falando que a CEMIG, cara, a CEMIG é uma excelente empresa, setor elétrico, gosto pra caramba, já me deu muito resultado, paga bons dividendos, e que dificilmente isso se concretizaria, mas ainda que isso ocorresse, o caso da federalização, a entrega da empresa para a União em forma de pagamentos de dívida do Estado, isso demoraria bastante. O fato é que demoraria bastante e com toda certeza você teria tempo suficiente para decidir se ia ficar na empresa ou se sairia da empresa. E hoje a CEMIG está cotada em R$ 11,32, já faz um tempinho que ela está na casa aí dos 10, 11 reais, chegou a bater 12 e pouco e voltou um pouquinho, mas o fato é que em 2024 ela teve bom resultado, ó, somando dividendos mais variação, ela deu um resultado aqui, uma variação de 42%, um bom resultado, principalmente se a gente considerar o cenário atual da Bolsa de Valores. E ela tá ainda com PL de 4 vezes, cara, um PL muito baixo, PVP de 1,15, dividend yield aqui está um pouco elevado por conta de alguns fatores que são não recorrentes, está em 16,20%, mas ainda assim para o ano que vem deve ficar aí na casa dos
7% pelo menos de dividendos. Pela forma do Benjamin Graham, a gente vê que a CEMIG está com potencial também de 119%. A gente abrindo aqui o PL, seu PL histórico, a gente vê que a média é de 9 vezes e hoje está em 4,11, está abaixo da sua média. É uma empresa que tem uma relação dívida líquida sobre EBITDA bem baixa, 0,64, uma empresa, uma saúde financeira incrível, principalmente em se tratando de uma empresa elétrica. E quando a gente abre o ROI, retorno sobre patrimônio líquido aqui, de 28%, cara, enquanto a Selic está em 12 e pouco aí, 12,25% nesse momento, a empresa está rentabilizando muito sobre o seu patrimônio líquido. E a gente abre aqui o gráfico, ó, olha o gráfico desde 2016. A empresa vem dando cada vez mais retorno sobre o seu patrimônio líquido. Empresa também que nunca deu prejuízo em nenhum ano, paga dividendos todos os anos, inclusive é uma média nos últimos 5 anos de 8,69%, mas é claro que está inflado por causa do não recorrente, é uma venda da empresa, Aliança Energia. E para quem não sabe do que eu estou falando isso aqui, ó, a Vale acabou comprando, adquiriu uma fatia de 45% da CEMIG em relação a essa empresa aqui, Aliança Energia, por 2,7 bi. Isso acaba se transformando em dividendos, ali, em proventos para a CEMIG, para o investidor da CEMIG, e inflando o dividend yield. Mas ainda assim está com bons dividendos. A CEMIG paga proventos, aqui, data de pagamento normalmente é em junho e dezembro de cada ano, paga 2 vezes ao ano. E estamos falando de uma empresa que, olhando assim só o seu lucro, tirando a cotação aqui, desde 2016 vem subindo muito o seu lucro, se tornando cada vez mais lucrativa. Novamente, isso aqui também está inflado, um pouco inflado por conta ali daquela venda, mas quando a gente coloca a cotação, a gente percebe que tem esse spread aqui, ó. A cotação está bem abaixo, não acompanhou aí os seus lucros. Então tem também esse grande potencial aí de valorização. A terceira empresa é uma empresa que muita gente gosta, muita gente está pedindo aqui no canal. Já tem vídeo no canal falando, explicando mais sobre essa empresa, mas eu quero dar uma passada rápida aqui sobre os fundamentos dela para que você entenda. Se você não viu ainda, dá uma fuçada aqui nos vídeos do canal, cara, que tem muito vídeo aí que com certeza você vai aprender bastante sobre investimentos e também sobre algumas empresas específicas que valem a pena você ver. Vamos falar aqui então da BR Partners. BRBI11, uma empresa, um banco de investimentos, é diferente de todos os outros bancos, cotado em R$ 13,58, deu uma queda principalmente nos últimos dias aí, tá com PL de 7,3, um PVP de 1,68, dividend yield bem elevado, a 14,37%. E esse banco vem dando um show de resultados, cada vez melhores resultados e dividendos também crescentes, cara, incrível. E quando a gente abre aqui o PL histórico, é uma empresa que tem pouco histórico em bolsa de valores ainda, mas a gente vê que o seu PL vem caindo, ou seja, ou o mercado não está precificando bem, ou o lucro que está subindo mais, subindo muito mais em relação ao preço. E é exatamente isso que está acontecendo. A empresa se tornando muito relevante e o mercado ainda segurando os aportes nela. Com relação ao valor patrimonial, a mesma coisa, abaixo da média histórica aqui, apesar de ser curta, tá abaixo. O banco possui um ROI acima dos 20%, já está um bom tempo acima dos 20%. Abrindo aqui o LPA, lucro por ação, vem se tornando cada vez mais lucrativo. Dividend yield nos últimos 5 anos, para que você tenha uma noção, apesar de termos pouco tempo de dividendos, por conta do histórico da empresa, está na casa de 10%. E é um banco que está criando ali um histórico de pagamentos normalmente em março, em maio, agosto, novembro e dezembro de cada ano. Aqui a gente vê 5 porque tem um pagamento também extraordinário, mas a empresa paga em si 4 vezes, são 4 vezes ao ano. Normalmente tem pago aí mais esses dividendos extraordinários que seriam um quinto pagamento. E olhando aqui lucro versus cotação, você não vai encontrar no Investidor 10 por conta do seu histórico muito curto, ainda não tem esse gráfico, mas o banco ele vem crescendo seus lucros e suas receitas, vem dando um show esse banco aí. Inclusive, a título de curiosidade, estou trazendo aqui esse documento que é um relatório do BTG. Eles estão recomendando compra, tá? Não sou eu que estou recomendando compra, eu recomendo que você fique com esse banco pelo menos no seu radar, que é um banco bem interessante. Confesso que eu tenho na carteira que eu gosto bastante, estou aumentando a minha posição. Ele está com preço-alvo de R$ 22, ó. E no momento desse relatório ele estava R$ 15,50, mas nesse momento que eu gravo o vídeo ele já está menos de R$ 14 por conta das quedas recentes, por conta do mercado aí, como nós já vimos nesse vídeo. E a estimativa para os próximos anos, a 2025, é de que a empresa continue com um excelente ROI acima dos 24%, que o PVP diminua, um PL também menor, chegue a casa de 6 vezes e um dividend yield mais elevado ainda, beirando ali seus 10% até 2026. A quarta empresa eu não podia deixar de fora, e aqui a gente finaliza a parte do setor bancário, né, as empresas bancárias, e depois a gente tem uma outra empresa que não é do setor bancário, uma empresa muito interessante ainda. Essa quarta
quarta empresa aqui é o banco Pine 4. É um banco que passou um bom período aí de prejuízos, então o mercado ainda está meio que incrédulo que realmente esse banco pegou no tranco, então eles estão esperando mais um tempo para o banco se provar e tudo mais, mas cara, esse banco ele vem dando resultados muito bons mesmo, lucros recordes, e deu realmente uma boa reviravolta, está cotado em apenas R$ 4,12, está positivo nesse ano, dividend yield de quase 15% nos últimos 12 meses, um PL de apenas 3,5 vezes e um PVP de 0,79, então é um banco que está muito descontado realmente. Para a fórmula do Graham, está com potencial aqui de rentabilidade de 182%. Quando a gente abre a média de PL dessa empresa, olha aqui, a gente teve todo esse período aqui de PL negativo. O que é PL negativo? É prejuízo. Então o banco passou por esse momento bem ruim aí, esse período de 5 anos aproximadamente de prejuízo. É um banco que ainda não ganhou a confiança do mercado. Mas perceba que depois ele deu uma reviravolta, teve uma reestruturação, e de 2021 para cá o PL deu um salto absurdo, foi para 25 e vem caindo e caindo bastante. E ele não está caindo porque o lucro está caindo, pelo contrário, o lucro está subindo, mas o P, que seria o preço, a cotação da empresa, não está acompanhando. Então ele está ficando cada vez mais descontado com relação aos seus lucros. É um banco que está com o ROI também acima dos 20%. E aqui a média dos dividendos, né? Ficou esse período todo sem dividendos, então ainda está formando uma nova média. Praticamente um novo banco teria que apagar aquele passado, que foi um passado bem ruim. Mas normalmente o Banco Pine tem pagamentos também, ó, várias vezes ao ano. Estamos falando de um banco bem pequeno, então quem vai fazer aportes nesse banco tem que ter uma certa cautela, não é porque é o setor bancário, não é porque é uma empresa perene que não tem riscos, muito pelo contrário, tem riscos sim, tem que ir com uma certa cautela, até porque estamos falando de uma empresa com valor de mercado ainda de menos de R$1 bilhão, é uma microcap, tem potencial pra caramba de crescimento. E eu olhando aqui lucro versus cotação, vinha só caindo, né, o lucro até 2017, e de 2017 em diante, ó, aí a gente percebe essa diferença, né, o crescimento absurdo dos lucros, deu uma reviravolta, e a cotação tá aqui, ó, a cotação não acompanhou, aumentando muito esse spread. E a nossa quinta empresa aqui é a Engie, uma empresa elétrica. Ela está cotada em R$ 36,29, cara. E eu quero te dar um alerta para isso aqui, ó. Já vou te falar disso aqui. Olha só, ela está com PL de apenas 7 vezes, PVP de 2,7, dividend yield de 7,77% nos últimos 12 meses, empresa pagadora de dividendos. E eu quero chamar atenção para isso aqui, ó, para a cotação. Veja que quando a gente coloca um ano, a cotação está aqui, ó. 5 anos, a gente vai ter esse gráfico aqui, ó. Mas inclusive eu vou até colocar a cotação para padrão para tirar os dividendos. E perceba isso aqui, ó. Vou colocar aqui no finalzinho e a gente vai ter a linha pontilhada ali, a tracejada lá embaixo, ó. Ou seja, a empresa está no seu período mais barato em cotação. Estamos falando de cotação aqui nominal nos seus últimos 5 anos. E quando a gente amplia isso aqui para 10 anos, vamos ver que a cotação atual ela bate com a cotação lá de 2018, 2019. E olhando aqui para o PL histórico da empresa, perceba esse PL aqui. O PL está muito, mas muito descontado, muito abaixo de todos os períodos nos últimos 10 anos. Nunca vimos nos últimos 10 anos essa empresa sendo negociada assim tão barata. E quando a gente coloca o PVP, a mesma coisa, ó, deu uma queda gigantesca neste ano. Foi em específico neste ano. Estamos falando de uma empresa que tem um ótimo ROI, endividamento aqui, dívida líquida sobre vista é mais elevado, sim. Estamos falando de uma empresa elétrica, mas tem um endividamento mais elevado. Talvez por isso ela esteja sofrendo um pouco mais, até porque ela tem aí planos de investimentos e deve aumentar um pouco o seu endividamento. Então um investidor que vai investir nessa empresa tem que tomar uma certa cautela com relação a isso, mas acredito que nesses preços, cara, a empresa já está muito descontada. O mercado, como sempre, ele já se antecipou e já fez muito preço e, claro, precificando já o cenário macro também, que não tem nada a ver com a empresa em si. Estamos falando de uma empresa que paga dividendos também todos os anos, e normalmente ela tem pagamento aqui, ó, em janeiro, julho e dezembro de cada ano. É uma empresa elétrica que atua mais fortemente na parte de geração de energia. 87% da sua receita vem da geração de energia. Está aumentando um pouquinho mais sua exposição em transmissão, que seria o filé mignon do setor elétrico, mais de 10%. E a Engie hoje, a gente vê a correlação entre as duas linhas, ó, de lucro e cotação da empresa. A gente percebe que nesse momento aqui a gente está num momento único
desde 2009 a cotação simplesmente despencou, enquanto o lucro está subindo e aumentou bastante esse spread, por isso que ela está aqui nessa lista das 5 ações que realmente podem explodir para 2025. Agora a gente vem para nossa planilha de preço teto projetivo, e se você quiser ter acesso a essa planilha, é só você se tornar membro aqui do canal. Assim você apoia o canal a trazer mais vídeos gratuitos aqui para você e tem acesso a essa planilha atualizada todos os meses com mais de 60 empresas para que você faça um aporte mais assertivo abaixo do preço teto, ou seja, tendo uma margem de segurança. Aqui temos ABC, Pine 4, VRBI 11, CMIG 4 e também a Engie. Selecionei essas 5 ações aqui que são as ações do vídeo. Aqui a gente pode perceber a cotação atual delas e o preço teto projetivo. Olha só, Banco Pine, deixa eu colocar um pouquinho para o lado aqui, ó. Banco Pine está com preço teto projetivo de R$ 5,80 com uma margem de segurança de 40,10%. Hoje está cotado nos seus R$ 4,00, tem muita margem de segurança. Banco ABC está com 22,49% de margem de segurança, preço teto projetivo de R$ 25,00. BR Partners, um preço teto projetivo de R$ 18,50 com uma margem de 34%. Lembrando que o BTG está com preço-alvo de R$ 22,00 para ele. A CEMIG está com preço teto projetivo de R$ 11,95 com uma margem de quase 4%. E a Engie, preço teto projetivo de R$ 40,00 com uma margem de segurança de quase 10%. Fala para mim nos comentários aí se você tem alguma delas na sua carteira, se você já estava de olho nela e o que você está achando desse cenário aí. Será que o Brasil vai andar para 2025 ou será que vai tudo pro buraco como realmente parece que está indo? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, compartilhe o vídeo com mais pessoas também. E agora, cara, eu te deixo com esse vídeo aqui do meu lado, tá vendo esse videozinho? É um vídeo bem interessante que compartilhei aqui no canal, a galera curtiu e eu tenho certeza que você vai curtir também.